A paz, irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer mais um encontro dessa nossa campanha de libertação e hoje eu quero falar sobre o jugo da servidão. Eu quero começar com um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 24, quando o próprio Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Na verdade, Jesus está falando aqui que existem dois senhorios. Um é o senhorio dele sobre nós, é a razão pela qual, não é? Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. E o outro jugo, ou outro senhorio, é do inimigo das nossas almas, é de Satanás. E aqui a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que nós não podemos agradar a esses dois senhores, nem tampouco pertencer a esses dois senhores. O apóstolo Paulo chama Satanás de o Deus deste século. E Jesus disse que Satanás é um senhor. Quando Jesus estava sendo tentado pelo inimigo no deserto, uma das palavras de Satanás para ele foi que todos os reinos da terra daria a Jesus se ele prostrado o adorasse, não é? Então Satanás é um senhor neste mundo com vários domínios e um desses domínios diz respeito às riquezas e às possessões. E nesse texto que eu li, o Senhor Jesus denuncia esse domínio sobre as riquezas e as possessões dessa terra, né, do mundo que nós estamos vivendo, e Jesus denuncia que há um Senhor, há um Espírito chamado Mamon e que ele quem tem o domínio completo. Quem é Mamon nas Escrituras? Mamon é uma entidade espiritual que fica a serviço de Satanás. A palavra Mamon, ela significa dinheiro ou riquezas. E no Antigo Testamento, as antigas religiões criam que esse Mamon, ele era aquele Deus que governava as riquezas, ele era uma entidade espiritual e essa entidade era responsável por abençoá-los, por fazê-los prosperar. E Jesus está denunciando justamente isso, que no coração dos seus discípulos ou daquelas pessoas que estavam seguindo, havia essa confiança nesse Deus das riquezas, nesse Deus das possessões, das coisas dessa terra, em detrimento àquele conhecimento que eles estavam recebendo, de que somente Jesus, ele era o único Senhor. No Antigo Testamento, a crença dos assírios e a crença dos babilônios em relação a esse Deus Mamon, a essa entidade, era que esse Deus ou essa entidade os ajudavam a conquistar, os ajudavam, era como se abençoasse eles para que eles alcançassem os sonhos, as realizações que eles queriam. Então, eles tinham essa crença interessante. Jesus agora no Novo Testamento e para nós como igreja hoje, Jesus denunciar o cuidado que temos de ter sobre a quem verdadeiramente estamos servindo. Mamon é uma entidade a serviço de Satanás. E essa entidade tem uma personalidade muito forte e ela acaba influenciando o comportamento das pessoas que estão debaixo do seu jugo. Mamon é arrogante, Mamon é orgulhoso, ele se opõe veemente às coisas de Deus, ele se opõe veementemente às coisas de Deus, ele se opõe ao Espírito de Deus e de todas as maneiras ele tenta convencer
o coração das pessoas de que elas só estarão seguras se elas tiverem alguma coisa, de que elas só estarão prosperando se elas forem donas de muitos bens, que elas só estarão plenamente realizadas se todos os desejos do seu coração estiverem sendo realizados e se elas tiverem acesso a todo tipo de conquista. Mamon é mentiroso. Ele promete coisas que só Deus pode cumprir. Ele promete segurança. E é essa sensação que a pessoa, que o crente, que confia nas riquezas, que confia na sua própria capacidade de conquistar, o crente que está vivendo nesse mundo, quer servir a Deus, mas ele ainda está subjugado pelo seu interesse, pelas coisas desse mundo, pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos. E ele promete coisas que essas pessoas, elas acreditam, mesmo que elas sejam mentiras. Ele promete segurança. E a pessoa que coloca o seu coração nas riquezas, ou nas conquistas, ou nas suas posses, ela se sente assim, se sente segura. Mas o Senhor Jesus diz que deveríamos tomar cuidado para não acumularmos tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas deveríamos acumular tesouros no reino dos céus. Então, essa segurança que Mamon promete, essa segurança que as pessoas têm quando elas são donas de alguma coisa, quando elas estão conquistando, isso é uma falsa segurança. Mamon também promete valor pessoal. Não é isso que a sociedade que nós estamos vivendo. Não é isso que as pessoas estão pregando com o seu comportamento. Muitas das vezes, elas estão em busca das conquistas, das possessões, para serem reconhecidas, para terem algum valor diante das suas amizades, para conquistarem os patamares cada vez mais altos na sociedade. Mamon promete felicidade, porque adquirindo tudo que a pessoa deseja, conquistando tudo que ela quer, ela será feliz. E isso não é verdade. Quantas pessoas que são plenamente realizadas na vida financeira, plenamente realizadas nas suas conquistas, estão tirando a própria vida. Estão deprimidas, estão vivendo à base de medicamentos, não conseguem dormir, porque as coisas em si não têm a capacidade nem a habilidade de trazer felicidade, nem alegria, nem paz. O Senhor Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. E é verdade. As pessoas, elas se sentem amparadas, protegidas, dentro, muitas das vezes, dos seus carros, das suas casas, tudo com muita proteção, tudo com muita cautela. Mas, ao mesmo tempo, com alguma notícia ruim, algum evento dramático, elas já percebem que aquela segurança de paz que elas tinham já não existe mais. Não é isso que essa pandemia mostrou para todo mundo? Quando nós vemos que o dinheiro não devolve a vida, que a posição social não liberta nem imuniza a pessoa da doença, que as conquistas que a pessoa ela granjeou todo o tempo da vida dela ficam do lado de fora do hospital, ficam do lado de fora da cama onde ela está. Então, tudo que Mamon, essa personalidade satânica, tem oferecido como verdade, a Bíblia declara que isto é mentira. Só Jesus pode nos dar a paz, só em Cristo nós encontramos segurança. Inclusive, a palavra de Deus, o profeta Abacuque, no capítulo 3 do seu livro, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
Ainda que o produto da oliveira minta e que nos currais não haja gado, eu contudo me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Totalmente o contrário do curso desse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. O problema é que muitos crentes não estão percebendo. Eles estão trocando a sua confiança em Jesus por confianças momentâneas, em conquistas, em posses, muitos em riquezas, outros confiando na sua própria capacidade de trabalhar, na sua própria inteligência. Sabe, queridos, as nossas preocupações revelam a quem nós estamos verdadeiramente servindo. Porque talvez você pense assim, essa mensagem não vai falar comigo. Eu não tenho esse jugo de servidão a Mamon. Mas Jesus não fala só de riqueza, ele amplia essa ideia sobre quem está debaixo desse domínio. Porque o Senhor Jesus, aqui em Mateus 6,31, ele diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? E Jesus denuncia isso, ó. Essas coisas ocupam pensamentos dos não crentes, dos pagãos. Mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando aqui de muitas riquezas? Não. Ele está falando de uma pessoa de muitas posses? Não. Jesus está falando, sim, de que todos aqueles que estão nessa condição que eu falei anteriormente, como aqueles que estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber e com o que vão vestir, ambas pessoas estão debaixo do jugo do mesmo Senhor. E o nome desse Senhor é Mamon. E Jesus disse: não é esse o comportamento que vocês devem ter. Quem tem esse comportamento é quem está debaixo do senhorio do Deus desse século. São os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus. Mas vocês, o contrário, devem buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Mamon é um jugo escravizador. E Jesus disse que nós não podemos servir a ele e servir a Mamon. Talvez você pense assim: pastora, então o problema são as riquezas? Não. Sabe, queridos, as riquezas e as possessões, o problema não são elas em si. Não é possuí-las, mas o quanto elas nos possuem. O problema não é planejar, se preocupar, buscar ter supridas as suas necessidades básicas, como Jesus fala, o comer, o beber ou vestir. O problema é quando essas preocupações elas começam a nos possuir e a nos escravizar e nos tornamos escravos, submissos, subjugados a esses senhores. Então a palavra do Senhor para você nessa noite é: preste atenção na sua vida, a quem verdadeiramente você tem servido. Quando Josué diz: hoje eu coloco diante de vós uma opção, que hoje vocês escolham a quem vocês devem servir. E Josué, ele toma uma postura interessante, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa que toda dependência, toda a busca por solução, toda a segurança, todo socorro para os problemas, nós devemos buscar e confiar no Senhor. Quando saímos dessa submissão, dessa dependência,
dessa crença de que é o Senhor que nos abençoa, que é Ele quem cuida de nós, assim como Ele cuida dos passarinhos, que não semeiam nem fiam, mas Deus cuida de cada um deles. Se nós perdermos esta confiança, automaticamente somos transferidos para debaixo de um outro governo, de um outro senhor, que vai nos escravizar, tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, nos deixar ansiosos, perturbados, deprimidos, que é esta situação que muitas pessoas têm vivido, muitos crentes têm vivido. Então, que você não se deixe consumir, nem pelas preocupações, nem pelas suas necessidades, nem pela ganância de possuir todas as coisas dessa terra. Cuidado para que você não venha fazer alianças ou desprezar as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Lembra de Esaú? Como ele estava debaixo do governo de Deus o tempo todo, até que uma necessidade básica de se alimentar e de comer foi maior do que a bênção de ser o primogênito. E ele vendeu, ele trocou, ele desprezou a bênção de Deus pelo suprimento de uma necessidade básica. Quantas pessoas, quantos crentes têm vendido seus princípios morais, éticos, espirituais? Quantos crentes, em busca de conquistar as riquezas e as coisas dessa terra, não aprendem a esperar em Deus, a confiar no Senhor, a entender que é o Senhor que abre, que é o Senhor que fecha, que é o Senhor que nos sustenta. Se Ele não nos der saúde, o ar para respirarmos, nós vamos estar, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores, mas aos seus amados Ele dá enquanto dormem. O que o salmista está querendo dizer? A mesma coisa que Jesus falou. Há pessoas que estão granjeando, estão crescendo, estão prosperando, mas são pães de dores. Há um preço muito alto, ao preço da sua saúde, ao preço da sua fé, está tendo o preço do seu afastamento, da comunhão e da presença do Senhor. É um preço muito alto, é um pão de dores. E quem está dando esse pão de dores é o Senhor deste século. É essa entidade Mamon que dá este pão que no momento ela sacia, ela resolve, mas que no final a Bíblia diz que será um pão de dores, porque o Senhor, Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Nós não tememos o dia do amanhã, porque sabemos que o Senhor estará conosco. Então, meu convite para você nessa noite, nesse dia, eu não sei em que momento você vai estar assistindo a esse vídeo, mas nesse vídeo de libertação, nesse estudo, nesse encontro que nós temos no dia de hoje, meu convite a você é que você, pela unção do poder de Deus, você quebre esse jugo opressor sobre a sua vida. Creia que Deus tem grandes coisas para você e que Ele cuida. Eu gostaria de orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, com a unção que quebra todo jugo, Ele vai te visitar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entro agora na Tua presença. Eu apresento essa vida que tem ouvido, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira, ela é poderosa, ela é rica. E o Senhor tem denunciado essa entidade maligna chamada Mamon, que escraviza, que engana, que oferece pão de dores,
às custas de uma comunhão, às custas da perda da fé, às custas de uma aliança com as trevas. Em nome de Jesus, quantas pessoas não sabiam, não se apercebiam que estavam debaixo desse jugo e têm sofrido. Em nome de Jesus, eu uso da autoridade espiritual para decretar sobre a sua vida libertação, para decretar sobre a sua vida o corte deste laço maligno, que você saia em liberdade para viver o melhor de Deus para a sua vida, crendo que o Senhor tem grandes coisas e que aos seus amados Ele dá enquanto descansam, enquanto esperam, enquanto desfrutam uma vida em abundância na presença do Senhor. Eu removo da tua mente todo engano, toda mentira, toda falsa segurança, toda falsa paz que o Deus deste século tem te proporcionado. E em nome de Jesus, receba a paz, a tranquilidade e o derramar da graça bendita de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero terminar por aqui, tá bom? Na segunda-feira nós nos encontramos e ainda hoje nós teremos a oração da noite no Salmo 121 e que você possa ter uma noite de paz e abençoado e livre de todo jugo opressor do maligno, em nome de Jesus. Amém.